Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicito a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém. Amém. Solicito que o vereador Vilmar Sudowski ocupe a primeira secretaria interinamente e o vereador Maurício ocupe a segunda secretaria. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito que o primeiro secretário, Adoc, realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, boa noite. Expediente de 8/8/2022. Relatório referente aos serviços executados pelo programa Porteira Adentro no primeiro semestre de 2022. Ofício 030/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário 89/2022, que deu origem à lei ordinária de 6.748, de 3/8/2022. Ofício 031/2022 do Departamento de Lei e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinária número 86/2022, que origem à lei ordinária de 6.749, de 4/8/2022. Projeto de lei 93, que altera o número 1484, de 15/6/79, de autoria do Vilmar Sudowski. Acho que aqui altera a lei, né? Altera a lei. Projeto de resolução de número 02/2022, que aprova as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2021 e adota outras providências. Indicações. Indicação 167/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontari, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, melhorias com patrola, material de compactação com rolo nas ruas Matias Miller e Pedro Groscope, bem como que após as melhorias sejam realizadas a instalação de placas de sinalização devido à velocidade. Senhor presidente, é o que contém. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 88/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Senhor presidente, se o senhor puder colocar em deliberação desse plenário, para que possamos votar em primeira votação ainda nesta sessão, agradeço. Obrigado. Seu pedido, eu coloco em deliberação do plenário para inclusão na ordem do dia para a primeira votação, dia de hoje, o projeto de lei número 88/2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a inclusão do projeto de lei número 88/2022.
Então coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 88/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito no valor de R$ 823.599,66, destinado às Secretaria de Planejamento, Obras e Educação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 88/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário, Maurício Zimmermann, realize a leitura dos mesmos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste pelas redes sociais e o público que nos assiste aqui presencialmente. Nossos amigos aqui da Secretaria de Obras, o senhor Geraldo, o Marcel e a todos que nos acompanham. Requerimentos do dia 8/8/2022. Requerimento número 230 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto para o reperfilamento ou restauração das ruas de Lajota, Sextavada e paralelepípedos no distrito de Marcílio Dias. Se não, é possível um projeto de restauração emergencial das mesmas? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 230 está aprovado. Requerimento número 231 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações. Número 1. Está por parte do município sendo exigido a regulamentação das calçadas no novo padrão para conseguir liberar a documentação do ABITSE. 2. No caso positivo, é possível a ampliação do prazo para esta adaptação, haja vista que a lei determina o prazo máximo para dezembro do ano corrente. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos. Lhe cumprimento seu nome aos demais colegas, público que nos assiste, bem como a mídia que está aqui. Vários empresários nos procuraram, né? Então, que eles estão tendo certas dificuldades para fazer as regulamentações esse ano aí. E já foi tema de discussão aqui as calçadas. Não existe mão de obra no município. Realmente a dificuldade da mão de obra está grande. Nós estamos passando por uma crise bem que, infelizmente, adentra já pequenas e médias empresas. Então, acho correto que, se realmente está sendo cobrado essa regulamentação das calçadas, que seja seguido conforme é o texto da lei, que seja aguardado até final do ano e depois que seja feito, né, essa solicitação, porque realmente os empresários, imagine você, né, que tem uma empresa procurando já dar emprego, já dar renda e ter seu cadastro barrado por causa de uma calçada, né? Então, eu acho que quando se fala em emprego e renda, a gente tem que facilitar e não dificultar. Então, espero que isso daí seja um caso isolado ou talvez uma falta de interpretação, mas se não for, que realmente seja utilizado o bom senso, porque quem quer dar emprego e renda, ele deve ser realmente visto. E eu creio que nenhum empresário é contra fazer a adaptação das calçadas, porém, desde que esteja realmente em um prazo hábil e que não seja extorquido. Seria isso. Senhor presidente. Com a palavra. Só comentando o que o vereador Homer falou, e talvez até um esclarecimento, talvez, né? Que eu estava vendo em algumas calçadas que a retirada da calçada antiga está sendo feita por empresas privadas. E sendo feito um requerimento para o planejamento, não sei lhe dizer sobre o prazo, mas logo em seguida a Obras vai e tira a calçada antiga, com reto, enfim, com tombeiras, enfim. Então isso já
ajuda bastante no custo da mão de obra. E tem muita gente que está usando empresas particulares, nada contra, né? Cada um se quiser pagar, mas tendo isso no projeto antigo, que dá para tirar com a autorização da prefeitura, eu acho que fica melhor até para o bolso dos nossos munícipes. Muito bem. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. E toda sexta-feira, né? Pelo menos acho que a secretaria, todas as sextas-feiras, está no cronograma da secretaria de fazer esse trabalho de retirada, gratuito, né? Vai lá com uma retinho, uma caçamba e carrega esse material e leva. Às vezes, alguma sexta-feira pode ter algum atrapalho, né? Mas dentro da normalidade é isso que é feito normalmente. E com relação ao prazo do dia 31 de dezembro desse ano, né? Com certeza nós não vamos ter nenhuma dificuldade de prorrogar isso para frente se for necessário. A gente tem conversado com boa parte dos empresários, porque o bom senso tem que prevalecer. Eu acho que esse que é o primordial de tudo, ter bom senso para que as coisas funcionem da maneira que elas são possíveis de funcionar, né? E a gente sabe que se fosse para pegar hoje e fazer com que todas as calçadas que ainda não foram padronizadas fossem feitas de hoje até o dia 31 de dezembro, eu acho que nós não teríamos estrutura no município para atender toda essa demanda de material e principalmente de mão de obra para colocação. Mas, obviamente, que nós precisamos que isso vá acontecendo. E venham entendendo que vem acontecendo a contento, vem indo muito bem esse trabalho. Porque até um ano atrás, um ano e meio atrás, poucas calçadas tinham sido regularizadas. E de um ano para cá, de 2021 para cá, isso evoluiu bastante. A partir da hora que o município começou a ir até os proprietários, levar as condições, solicitar para os proprietários ir, na medida das suas condições, ir fazendo as calçadas, vem acontecendo. Acho que a gente tem que ser grato com os proprietários, porque isso vem acontecendo e o município também vem oferecendo as condições da qual ele se propôs a oferecer. Mas certeza que essa casa vai estar à disposição aí, se precisar houver mais uma prorrogação adiante, a gente vai discutir, vai entender, vai ouvir. Eu tenho certeza que ninguém vai ser contra isso, tenho absoluta certeza disso, porque o nosso entendimento é de fazer com que as coisas funcionem de uma maneira tranquila, calma, ordeira, mas que não pare o trabalho, que as calçadas não parem de acontecer, como vem acontecendo, né? Todo mês, mais 2, mais 3, mais 4, mais 8 propriedades iniciando as calçadas. E isso está sendo bem legal, bem bacana. Seria isso, presidente. Muito bem, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 231 está aprovado. Requerimento número 232 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Edodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações. Número 1. Quais são as linhas, lotes do transporte escolar que serão promovidos pela empresa Fretamento Santa Cruz, mediante acordo com o Ministério Público? Número 2. Quais os termos de tal acordo e o município terá contrapartida? Número 3. Dos demais lotes, existiu empresas desclassificadas por apresentarem inconsistência na documentação? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Então, acho que não foi só eu que acompanhei com descontento, né? De início eu recebi essa notícia que o município teria feito um acordo com o Ministério Público para que o coletivo Santa Cruz, né, o Fretamento Santa Cruz, fizesse esse transporte dos alunos. Nós não atrasaríamos o calendário escolar. Porém, notícias que nos vêm, né, já que a gente não tem acesso ao TAC, que é uma documentação de acesso somente das partes, a gente ficou sabendo que não houve acordo. Na verdade, o único acordo foi que a empresa Fretamento estaria habilitada para fazer o serviço, que foi feito um serviço, inclusive, com dispensa de licitação. Então, acho que não é a contento de ninguém isso. Haja visto que o acordo foi feito para que existisse uma devolutiva, inclusive pessoas tiveram amaciamento de pena
mediante esse acordo, e o que a população quer é que seja pago com serviços, gente. É a mesma coisa que você tá na tua casa lá, a pessoa, o pedreiro te deve R$2.000, você vai lá e contrata o pedreiro para fazer uma calçada de 500, você vai lá e ainda paga, e o cara fica te devendo 2.000 e você paga R$500 para ele, gente. Então, tipo, não tem, gente, sério mesmo, gente, não tem nenhum tipo de lógica um acordo desse, certo? É devolver a galinha pra boca do lobo, gente. Desculpe, vamos ser bem sinceros. Eu sei que todo mundo aqui tá vivendo um luto de uma ex-vereadora, que a gente não deveria até estar trazendo discussões que nem essa, mas a população precisa. Ela precisa estar a par, ela precisa saber. Bem como, junto a esse requerimento, a gente faz uma das indagações, é porque eu acompanhei todo o processo licitatório. Repito a história, não estava conseguindo ter acesso ali à documentação, fui e acompanhei de maneira presencial no setor de licitações, e a gente verificou uma empresa que foi vencedora de um lote ali, um ou dois lotes, e baixando essa documentação, que demorou até um tempo para ser postada no site da prefeitura, a gente verificou algumas inconsistências na documentação. A empresa, claro que a empresa desistiu desses lotes, tanto é que agora, acho que creio, por isso que a gente pergunta quais os lotes que foram de responsabilidade do Fretamento Santa Cruz. Por quê? Porque essa empresa desistiu, então possivelmente esses lotes também tenham sido repassados nesse acordo. E a gente quer saber quais que foram as medidas do município, porque existiu inconsistência sim na documentação, a empresa não teria desistido se não existisse, e quais vão ser as medidas para que essa empresa seja penalizada. Seria isso então, senhor presidente. Senhor presidente, muito obrigada. Boa noite ao senhor presidente, aos colegas vereadoras, aos vereadores, ao público que nos acompanha pessoalmente, aos servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Além de concordar aí com a fala do meu colega vereador Marcos Homer, gostaria de fazer alguns adendos ainda aqui nesse requerimento, que faltou, inclusive, a gente colocar. Seria um item número 4, que é solicitando, então, a placa, né, e renavan de todos esses ônibus que vão ser utilizados, então, para transporte dos alunos, né? Uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui para a população é que nós não tivemos acesso ainda ao documento oficial, que foi esse acordo, né, que segundo nos consta entre a Prefeitura e o Ministério Público, mas pelas informações que a gente obteve até o momento, parece que das 36 linhas que o Coletivo Santa Cruz vai fazer para o transporte escolar, apenas 2 vão ser descontadas daquela quantidade monetária que foi feito o acordo, então, salvo qualquer equívoco, né, entre o Ministério Público e a empresa Coletivo, seus proprietários, na operação Et Pater Filium. E as outras 34 linhas vão ser pagas com dinheiro do município. Tá? Nós 4 amanhã, eu, o vereador Homer, a vereadora Zenildo, a vereadora Tati, vamos até o jurídico da prefeitura pedir uma cópia desse acordo, porque a gente não quer esperar 30 dias para receber essa informação. Mas a população precisa ter conhecimento dessas informações, né? Licitação lançada em cima do laço, prazo de abertura 2 dias antes de começar as aulas, aulas no interior atrasadas, e aí cada dia a gente tem uma novidade. E a gente não pode deixar que a população tenha essas novidades desgostosas aí o tempo todo. Por isso que nós, quanto vereadores, precisamos ficar de olho em tudo isso que está acontecendo. E o que é muito importante, que é o transporte escolar, que são as nossas crianças. A gente quer que elas estejam sendo transportadas em ônibus de qualidade, ônibus que realmente comportem esse transporte. Nós também queremos saber o deslocamento dos professores, como é que vai ficar, de quem morar, né, na cidade, enfim, nada disso ainda foi resolvido. E nós precisamos de solução, nós precisamos de olhos abertos, porque a gente não quer gaeco batendo na prefeitura de novo. A gente quer seguir o caminho para uma Canoinhas realmente aí que o canoinhense merece. E nós não merecemos surpresas desagradáveis toda semana.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite para a população que nos acompanha presencialmente e para quem nos acompanha pelas redes sociais. Esse requerimento é muito importante porque nós, enquanto vereadores, aqui nós 4, estamos nos sentindo com poucas informações a respeito desse acordo. E se nós estamos nos sentindo assim, imaginem a população. Né? Várias pessoas nos procuraram, questionando, e nós precisamos de respostas. O povo de Canoinhas se sentiu saqueado uma vez, e como o vereador Homer falou, a população não está contente com essa situação, principalmente também pela falta de informação. Então, estão se sentindo saqueados novamente, porque realmente me assusta essa questão que a vereadora Juliana falou, referente a essas 36 linhas e qual que seria essa contrapartida aí por parte da empresa, então, que vai fazer os transportes. Lembro também que nós precisamos saber da situação desses ônibus, até pela própria segurança, né, das crianças que estão sendo transportadas. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente, como os meus 3 colegas vereadores, Juliana, Tati e vereador Marcos Homer, muito bem falaram, nós estamos sendo procurados por muitas pessoas da comunidade, inclusive com algumas queixas de alunos sem aula. E eu acho que seria importante também, vereadores, para amanhã, se o presidente assim permitir, para nós fazermos um requerimento solicitando a presença nesta Câmara de Vereadores da interventora do transporte escolar. Porque sabemos que um relatório foi feito, que algumas averiguações foram feitas, alguns apontamentos, e é importante que a comunidade ela tenha conhecimento de tudo isso. Então, para amanhã, nós vamos fazer um requerimento, então, solicitando a presença da secretária de Assistência Social, Zenice Dreyer, ela que é a interventora do transporte escolar, para nos colocar ao par e colocar a população também ao par quais foram os apontamentos do relatório desta comissão de intervenção. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 232 está aprovado. Requerimento 233 de 2022. De autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Anita Novak Pereira, determinando que seja comunicada à família enlutada. Este requerimento, por se tratar de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Eu acho que tem alguma coisa, algum vídeo, algumas passagens que vai ser passado ali. Logo após, estaremos fazendo um minuto de silêncio em memória à nossa saudosa Anita Pereira. Senhor presidente, farei a leitura de um pequeno texto contando o histórico da senhora Anita Pereira, que nos deixou hoje. Nascida em Rio Claro, interior de Major Vieira, quando ainda era distrito de Canoinhas, Anita foi professora em várias escolas de Canoinhas, coordenadora do IPESC e ajudou o marido na empresa de exportação de erva mate da família. Entre 2001 e 2004 foi vereadora pelo MDB, partido ao qual sempre foi filiada, mesmo sem mandato. Anita sempre foi uma entusiasta da política. Há 2 anos, ela e o marido concederam uma entrevista ao J+, que está disponível no site deles. Inclusive, esse texto foi baseado numa publicação lá. Quem quiser conhecer a vereadora Anita Pereira, que não tenha conhecimento do trabalho dela, pode seguir o J+, lá e acessar a reportagem. Fica aqui o nosso sentimento à família. Estaremos fazendo um minuto de silêncio, então.
Que Deus o tenha nossa saudosa Anita Pereira e que Deus conforte o coração da família. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Ninguém inscrito, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença do Ezequiel, Marcelo, nosso amigo Geraldo, que sempre participa, o Edelzio, nosso amigo Marcel. Sejam sempre bem-vindos. Também aqueles que nos acompanharam através das redes sociais, aos colegas vereadores e vereadoras, funcionários desta casa. Desejo a vocês uma boa noite e nada mais vindo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 9 de agosto, às 19 horas. Uma boa noite a todos.